Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. WiTech, sua TI, nossa prioridade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. ITCore, soluções inteligentes em cloud para a sua empresa. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais e se conectar com a gente nas plataformas de streaming. E o programa de hoje é uma colaboração entre Pausa na Programação e MVP Conf, que é o maior evento de tecnologia do Brasil e já impactou milhares de vidas. Toda a renda das inscrições é revertida para instituições sem fins lucrativos e a nossa missão é compartilhar conhecimento e ação social. Hoje eu tenho a honra, o prazer e o privilégio de receber eles que são MVPs Microsoft, referência no assunto. Nós vamos falar um tema aqui super interessante. E eu queria já começar a apresentar a Vanessa Vale, MVP de Developers, Beatriz Oliveira, MVP de Data Center e Cloud Management, Johnson Cruz, MVP de Microsoft 365 Copilot. E de cara, Van, hoje nós estamos aqui na velocidade da inteligência artificial. E já te perguntar, das edições que você participou do MVP Conf, o que mais te marcou? O MVP Conf, você consegue sentir não só ali a energia de você estar compartilhando conhecimento técnico, mas de você estar ali conhecendo novas pessoas. E você sente que todo aquele trabalho que você está fazendo, toda aquela divulgação, está sendo em prol de ajudar ali as crianças, né? Tem várias instituições carentes. Mas o mais legal é que dentro também da organização, a gente também tem essa sensação, porque a organização de todo mundo participa, todo mundo está ali pensando em compartilhar a tecnologia, compartilhar o conhecimento de uma forma bem sênior, bem bacana, que vai fazer diferença na carreira das pessoas. Então, para mim, foi um evento que foi um divisor de águas na minha carreira. Você recomenda a participação? 100%. Pode participar, você vai gostar muito, você vai fazer bastante network, você vai conhecer muita coisa, e muita coisa que vai tá falando lá, você vai conseguir visualizar isso na sua carreira e na sua área profissional. Acompanhe as redes sociais do MVP Conf, ali você vai ter todas as informações de onde vai acontecer, que dia, o horário, você vai poder fazer a sua inscrição e você pode ter certeza que o seu dinheiro vai fazer muita diferença na vida de muita gente. Valeu? Tá. Eu queria começar e perguntar aqui para a Beatriz, qual que é a diferença, Beatriz, entre multi-cloud, híbrido e cloud only? Bom, esses são os 3 modelos mais conhecidos no mercado quando a gente fala, né, das abordagens de nuvem. O modelo híbrido, por exemplo, é o modelo onde a gente tem o data center on-premises e também outras nuvens, tudo integrado, tudo conversando, tudo funcionando em conjunto. No modelo Cloud Only, como o próprio nome já diz, é só nuvem, geralmente grande parte das empresas usam e focam em cloud pública. E quando a gente está falando de cloud pública, a gente tem diversos provedores no mercado. Então, é um modelo que tem crescido, inclusive, nos últimos anos, quando a gente fala não só na questão Brasil. Acho que o Brasil, inclusive, levou um tempo para fazer esse processo de adoção de nuvem pública, quando a gente compara, inclusive, com outros países. Mas isso tem crescido e acho que é um movimento bem interessante, que a gente sabe que a adoção da nuvem ela ajuda as empresas nesse processo de transformação digital. E qual foi o outro? Multi-cloud, híbrido e cloud only. Foi os 3. Multi-cloud, né? Multi-cloud. Faltou multi-cloud, é verdade. Faltou multi-cloud. E o multi-cloud, acho que meio que a gente já dá para... Dentro do conceito de multi-cloud, como o nome já diz, também é o conceito onde a gente utiliza mais de um provedor de cloud, ou então tem a abordagem, né, da cloud privada junto com a pública. Então, esses são os 3 modelos que a gente tem e usa bastante aí no mercado. Legal, quando a gente fala de multi-cloud, a gente tem uma ideia que não multi é porque a gente pode utilizar
todas as clouds de forma específica. E aí, com isso, você vai, através do negócio, você pode utilizar cada nuvem exclusivamente para uma coisa. Então, teve um momento que eu precisei utilizar tanto a AWS, como a Azure, como a Google, e ainda tinha um ambiente ali on-premise grande, robusto, como o mainframe. Então, a gente precisava ali, cada um era responsável por uma parte dentro da empresa, e a gente conseguia até mesmo fazer a parte de contingência, né? Tipo, contingência de cloud. A gente sabe que a cloud é 100%, não é 100% segura, né? Por mais que algumas empresas vendem, mas acho que ajuda bastante nisso, a gente fazer a parte de contingência. E o legal do cenário multi-cloud é que você usa conforme a tua necessidade, de acordo com o player que te atende melhor para aquela demanda que você tem, né? Às vezes, que fatores que podem influenciar a escolha por um ou outro player de cloud quando você tem ali várias aplicações. Por exemplo, quando eu tenho aplicações que rodam em ambientes Microsoft, Windows Server, eu vou dar preferência para o Azure. Sim. Porque lá é mais barato. A própria Microsoft usa esse argumento. Sim. Que é mais barato o licenciamento do Windows Server na nuvem dela. Se eu preciso de algum cenário específico que envolve licenciamento de banco de dados Oracle, talvez eu vou consultar a própria fabricante para ver quanto custaria manter meu banco de dados lá, mas minha aplicação na Microsoft, ou que outro serviço complementar eu usaria em um dos outros players. Eu não tinha muito a visão multi-cloud. Eu sempre fui Microsoft toda a minha vida, desde a época que eu era analista de suporte, admin de redes, até chegar para uma carreira em nuvem. Quando eu fui trabalhar numa rede de fast food, que eu cheguei lá e encontrei um ambiente usando a maior parte da infraestrutura, ainda uma parte on-premise e uma parte eu estava ainda na IBM Cloud, preparando para uma migração para o Microsoft Azure. Aí eu tive que primeiro entender daquele outro player de nuvem, aí bate o desespero, né? E agora? Eu tenho que saber tudo isso? E igual deve ter acontecido com você também, nesse cenário que você citou. E aí eu falei, já sei, eu vou aprender primeiro a administrar o que tem dentro de casa enquanto eu me ambiento, então vou aproveitar para conhecer o que tem no parque. Isso vai me ajudar a planejar melhor a migração da Microsoft depois. No final das contas, eu precisei aprender AWS, IBM Cloud, GCP, quase chorei. Noite sem dormir, trabalhando de dia, fazendo algumas migrações à noite, estudando paralelamente aquele conteúdo, fora a correria natural da nossa vida, com graduação, pós-graduação e tudo mais. Mas no fim deu tudo certo. Resultado final, mais que 100 servidores migrados para a Azure. Aí o mundo ficou azul, aí ficou do jeito que eu gostava. É legal você comentar sobre isso. Às vezes, quando a gente se depara com um cenário desse de multi-cloud, a gente às vezes fica com muita ansiedade, né? Então, tipo, sempre eu pensei assim, por que quando a gente chega no ambiente que já está estruturado, eu tento entender por que a empresa pensou naquela solução específica para dentro daquele ambiente, né? Ou de uma AWS, ou de um Google, ou da Azure. Por que pensou nisso? Aí a gente vai entender o motivo disso. A gente vai chegar e vai falar, beleza, no Google a parte do buscador é muito bom, porque ele utiliza a tecnologia do buscador do Google. Na AWS ali, ele pega alguma parte de algum tipo ali do CS3, a parte da parte de mensageria, né? Então, tem ali a parte também de mobile. O mobile no AWS era muito mais estável, mais sólido para a gente poder utilizar. E na Azure era toda a parte de aplicação de e-commerce, né? E aí vai, e a gente vai conseguir fazendo isso. Então, é legal a gente pensar nisso e também pensar em que cenário, em que situação você pode utilizar cada nuvem. A gente pode dizer que seriam benefícios, né, Van? De Com utilizar certeza. multi-cloud. Por outro lado, quais desafios você entende que a gente tem que estar prestando atenção? Olha, eu acho importante a gente tentar misturar tanto a parte de solidez, que tem alguns tipos de tecnologia dentro de cada nuvem, e aí você também utilizar a parte de benefícios na parte de FinOps, né? A gente faz também a parte ali de identificar o custo em alguns tipos de cenário, para a gente ter uma saúde
financeira também dentro da cloud. É importante a gente olhar para esse lado. Mas, para mim, eu sempre tentei olhar assim, onde isso aqui para mim vai funcionar, onde vai ter uma performance melhor, né? E aí, com isso, a gente vai e consegue utilizar ela ali de uma forma mais otimizada, né? E ter até mesmo um resultado melhor. Uhum. Beatriz, se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência nessa questão de desafios. Sim. Eu acho que quando a gente fala do processo de utilizar nuvem no geral, no mercado hoje em dia isso parece super cool, né? Porque tá na moda, tá todo mundo usando, mas fazer esse processo de adoção de nuvem é complexo e ele precisa ser feito de uma forma muito bem planejada, ele precisa ser estruturado, porque se você vai lá e simplesmente faz um contrato com um provedor de nuvem e acha que é só migrar seus recursos para a nuvem, mesmo que ele te prometa que a migração vai ser lift and shift, ou seja, vai ser as is, não vai ser fácil. E principalmente se você não estruturar o teu ambiente de nuvem, se você não padronizar ele, se você não construir uma landing zone bem feita, não criar padrões para manter a sua estrutura ali dentro a longo prazo, você vai ter muita dificuldade de fazer a gestão, você vai ter problema para fazer o controle financeiro, que foi, né, um dos exemplos que a Van citou. Então, acaba virando uma bola de neve. E aí, o que parece ser cool vira complicado porque você não soube planejar, você não soube construir uma fundação, né? É um exemplo que eu sempre gosto de dar quando a gente fala de construir uma landing zone, é similar a construir a base de uma casa, a fundação de uma casa. Você não pode construir as paredes, o teto e começar a colocar móveis lá sem ter uma fundação sólida para sustentar a sua casa. Então, quando a gente fala de adoção de nuvem, a construção da landing zone é a base do que você vai colocar lá dentro no futuro, né? Você não pode simplesmente colocar qualquer coisa de qualquer jeito sem padronização, até mesmo para a nomenclatura das coisas, Sim. né? Coisas que pode parecer besteira. Tem que ter padrão, né? Você tem que entender como estruturar isso. E cada provedor de nuvem, inclusive, tem frameworks que ajudam na construção disso, né? Então, você não precisa tirar tudo da sua cabeça, Sim. mas você também não precisa seguir exatamente tudo que está ali. Você pode adaptar, você pode aplicar o que vai ser importante para o negócio que você está inserido, né? Até porque a gente tem que levar isso em consideração. Cada negócio tem um tipo de regulamentação, tem um tipo de norma. Então, pensar em tudo isso enquanto você está adotando a nuvem e usando a nuvem é muito importante. E eu sei que, às vezes, no calor do momento de vamos para a nuvem, pode parecer que isso vai atrasar o processo, mas é muito melhor você gastar esse tempo planejando e construindo, de fato, a fundação, né, do ambiente que você tem, seja em um provedor ou em mais de um, porque, no final, acho que você vai ter mais facilidade de fazer toda a gestão disso a longo prazo. E você vai realmente aproveitar, né, os benefícios que a nuvem tem. Uma coisa que você falou legal é que, assim, nem sempre a mesma estrutura, a mesma landing page que a gente vai encontrar no ambiente AWS, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa no ambiente da Azure, ou a mesma coisa no ambiente da cloud. É importante, como você mesmo comentou, né, John? Tipo, às vezes você vai ficar um pouco ansioso para você poder saber como funciona aquela tecnologia, ou aquela nuvem, e aí você, cara, vou ter que fazer igual. Cara, fica calmo, planeja com calma, olha ali cada ponto, porque, por exemplo, eu já me deparei com uma situação que na Azure eu tinha que ser muito mais granular na parte de estrutura, e na AWS não. Na AWS era mais generalista. Então, eu não sei se você já passou por isso. Passei. O Johnson está aqui. Quem não está assistindo, o Pausa na Programação tem vídeo e áudio, né? Quem só está ouvindo a gente, o Johnson está sentado ao meu lado. Ele está aqui se coçando para falar alguma coisa. Não, porque eu concordei tanto com ambas, principalmente com a Beatriz, que ela viu que eu estava olhando para ela assim, tipo, no sentido de isso. Você está falando tudo que eu estou pensando nesse nível. Senão eu ficaria toda hora assim, ótimo, perfeito, isso mesmo, tal. Porque assim, vocês foram cirúrgicas nos dois pontos que as duas trouxeram. Porque você pensa, principalmente a maior dificuldade é como cada player trata. Como que o Microsoft Azure trata, por exemplo, subscrição. Eu tenho a minha conta, o meu tenant, né, meu usuário ali, que é admin. Eu tenho as assinaturas. Em cada assinatura, eu posso associá-las a grupos de gerenciamento e as permissões eu posso concedê-las a nível de grupo de gerenciamento,
para os ouvintes que não sabem, grupo de gerenciamento em nuvem é quando você tem ali, por exemplo, áreas de negócio ou equipes de arquitetura e desenvolvimento, infraestrutura, segurança, que cada um vai ter sua responsabilidade em níveis de implantações feitas no ambiente. Muitas vezes a gente pensa só em grupo de recursos, quando eu estou na nuvem da Microsoft. Né? Só o pessoal Mas eu posso criar um grupo de recursos associado a uma determinada implantação ou projeto ou aplicação e definir os grupos de gerenciamento para aquele grupo, que aí eu aplico a permissão a nível de grupo de gerenciamento e já desce de maneira hierarquizada. É importante isso mesmo, ter esses grupos já estruturados, pensar neles antes, faz a diferença de quando você vai ter a responsabilidade de cada parte da arquitetura. Isso aí. De cada parte da nuvem, né? É importante mesmo. E aí quando você vai para um GCP, lá trabalha num formato diferente, é um formato de projeto. Pois é. Então eu tenho a minha conta no portal, aí tenho os projetos, você é eu dou dono da permissão sua no projeto. nuvem, né? É diferente quando você está usando a nuvem, completamente diferente na parte corporativa ali, é verdade. Isso aí. E na AWS é a Billing Account, É account. Conta de cobrança, certo? Isso. Então, assim, isso dá um nó na mente de quem nunca trabalhou com multi-cloud. Então, quem está entrando agora no mercado, não foca primeiro em se amarrar só em, sei lá, para aprender 2, 3 players vai te confundir. Comigo, eu foquei primeiro no que estava mais fácil para mim, que era mais próximo da minha experiência anterior, que foi Microsoft. Depois, por necessidade, para o próximo projeto da rede de fast food que eu citei, que eu trabalhei, aí sim eu fui olhar qual dos outros 3 players que eles tinham que era mais utilizado, a IBM. Então, fui aprender primeiro a interface da IBM, Sim. como ela funcionava, como a landing zone que a Bia citou estava definida lá. E aí depois eu fui para os outros 2 players, que eram a AWS e GCP. E, assim, outro ponto que me acalmou. Eu tinha pares na equipe, não era uma equipe tão enxuta, eram 12 pessoas só no meu time. Então, das 12, eu acho que estava dividido certinho. Ali, 3, 4 profissionais para atuar, que tinham conhecimento em pelo menos 2 das clouds que eram utilizadas no ambiente. Então, isso também facilitou a vida. E que conhecimentos práticos um profissional que está cuidando disso tudo precisa ter? Um monte, mas ao mesmo tempo nada. Aquela. Tem uma diferença pro dev, né? É diferença, pro dev é diferente. Porque, assim, o dev, muitas vezes ele pensa muito mais no código. E conceito, né? Ele acaba pensando mais no conceito e no código. E aí, é interessante quando você utiliza, se você é um dev que já pensa na pipeline e de subir essa infraestrutura que você está desenvolvendo para o ambiente cloud, você já tem uma visão já diferente. Você já começa a pensar assim, vou fazer aqui uma estrutura que pode utilizar uma linguagem de Bicep, uma linguagem de Terraform, e você monta essa estrutura lá, ou através da própria pipeline você já implementa esse tipo de alguns componentes na nuvem, tendo a permissão, né? Claro, ali na permissão você já consegue fazer isso, mas às vezes o dev ele consegue ter essa possibilidade de ver a parte do seu código rodando através da pipeline, e aí você consegue visualizá-la no código na nuvem. E contigo, Bia, como é que foi essa questão? Por exemplo, como que você olha a estratégia que você vai definir, ou quando você começou mesmo a trabalhar com nuvem, que caminho que você optou por seguir? Sim. Na hora de trabalhar com, por exemplo, tanto escolher o player que você ia se especializar, quanto assumir os projetos, né? Entendo que você deve definir ali, você deve ter uma metodologia que você segue para facilitar a sua vida no dia a dia operacional. Sim. Para começar, se me falassem há 10 anos atrás que hoje eu ia estar trabalhando com nuvem, gente, eu ia realmente me surpreender, porque não foi uma meta, não foi um plano. Eu comecei trabalhando com suporte, depois fui para infraestrutura, até chegar na infraestrutura e a infraestrutura começar a mesclar infra física ali, on-premises com a nuvem, né? A gente tinha um ambiente híbrido no lugar onde eu trabalhava, e o principal provedor era a AWS. E muito dos conhecimentos que eu tinha de infraestrutura, redes, bancos de dados, gerenciamento de servidores, containers, tudo isso facilitou o meu aprendizado dentro do contexto ali de Amazon, né, da AWS, e comecei a trabalhar em alguns projetos tanto de construção de recursos e serviços nativos quanto de migração para a AWS. Aí, passei uns 3 anos trabalhando só com foco em AWS e outras infraestruturas on-premises, então sempre com ambiente híbrido, até que eu mudei de empresa e cheguei lá, eles tinham AWS,
Azure, Oracle Cloud, Huawei Cloud. São 5 provedores no total. Então, assim, e Google Cloud, acho que foi o único que eu não falei. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, bom, aqui provedor não falta. E óbvio que no começo, quando você tem um provedor que você já domina, você fica naquela vibe meio clubista, tipo, no Azure isso funciona assim, é melhor. Mas às vezes não é nem que é melhor, às vezes é porque é só o que você conhece. Tem mais familiaridade, né? Exato. Então mais tempo de fazer desse jeito, né? Exato. Então, quando eu fui forçada, digamos assim, a estudar sobre outros provedores, porque, né, estava trabalhando num lugar com 5, a minha estratégia foi entender qual era o principal ali na empresa, porque, querendo ou não, sempre tem um que é onde os projetos estão mais concentrados, né, onde tem uma força maior de uso. O principal provedor era Azure. Então, eu falei, bom, vou estudar Azure, vou entender, vou me aprofundar, vou pegar projetos aqui em Azure para, enfim, desenvolver o meu conhecimento mesmo. E depois eu vou indo para outros. E aí, no final das contas, optei também não só por pegar projeto, porque eu acho que a parte prática ela é fundamental. Acho que você pode estudar o quanto for, você pode tirar quantas certificações forem, mas o que vai realmente te dar ali o conhecimento é pegar projeto, é quebrar cabeça. Então, dor. Não tenha medo. Dor, né? sangue. Não tenha medo de entrar. Tem projeto de migração de um data center para nuvem. Vai. Nunca fez? Vai, migra. Acompanha, né? Vai. A minha dor maior em cloud foi na época da pandemia, não sei vocês. As empresas que eu trabalhei em 2 empresas, e nas 2 eu passei por problema de cyberataque. Então, as empresas, elas precisaram fazer migrações a toque de caixa, como fala. Uhum. Então, a gente precisou fazer a migração para cloud de qualquer jeito. E aí, o preço da nuvem foi estrondoso. Aí, todo mundo que estava no on-premise xingou a nuvem. Uhum. E aí, quando xingou a nuvem, a gente falou assim, não, gente, vamos ver onde a gente está errando. Vamos aqui ver como é que a gente não planejou direito, porque o planejamento faz um diferencial. Então, assim, a gente tem a segurança ali de ter a parte de não ter tanta invasão na parte da nuvem, não é uma coisa 100%, torno a falar, não é 100%, mas tem uma segurança a mais, porque às vezes no on-premise você precisa fazer algumas configurações, instalações de equipamentos ali designado para isso, framework, né? E também tem, perdi a palavra, Firewall. Mas na nuvem também tem. Então, na nuvem também tem. Você precisa configurar tudo isso. E aí, quando você vai e passa por uma experiência dessa, é bacana que você, às vezes, precisa pensar nisso, né? E a nuvem, ela te dá todas essas informações, né? Você tem ali o painel e você tem todas as informações ali para você. Você já passou por isso, João? Sim. Quando eu comecei a trabalhar com nuvem, foi engraçado porque o pessoal achava que, como ela mesmo citou, né? Tá na nuvem, tá mais seguro. Se você leva do jeito que tá, sem uma análise prévia, você corre o risco de levar os problemas que você tinha no on-premise junto. Sim. Para a nuvem. Sim. Teve casos de cliente que virou para ele e falou assim, Johnson, preciso ir urgente para a nuvem porque eu já sofri 2 ataques de ransomware. E eu não quero mais sofrer com isso aqui. Eu falei, mas você pode sofrer com isso lá também. Você já olhou essa causa raiz? Aí eu falei, vamos fazer um onboard dos teus servidores de aplicação ou pelo menos dos que foram afetados, né? Foi um controlador de domínio, um servidor de aplicação. Sempre tem uma no porta Defender aberta. for Service e vamos deixar ele avaliar, fazer um mapeamento de vulnerabilidades, que é um recurso muito legal que tem no Microsoft Azure. Aí quando fez essa análise, fizemos isso numa quinta-feira, na terça-feira ele me agradeceu, me ligou agradecendo porque ele disse que o onboard feito de servidores no Defender for Server, ali pelo Defender for Cloud, identificou o que seria um pré-ataque de ransomware. Ele iria sofrer a 3ª vez. Então, se eu tivesse ido na empolgação dele e usado o final de semana para migrar do jeito que ele estava, eu levaria o transtorno também para lá e iria derrubar as expectativas dele. Como o Defender me ajudou a identificar esse pré-ataque de ransomware, foi com base em uma tarefa agendada que estava num servidor de aplicação, só esperando o tempo de execução. Caramba. Então, a gente primeiro mitigou o problema na raiz, para depois levar o ambiente para casa. Perdão, pessoal, o celular caiu aqui. Não foi eu que tombei da cadeira. Mas eu pego depois. E caiu no bolso. Então, assim, o ponto é saber primeiro mapear, né? Inventário. Muita gente peca nisso. Hoje em dia, o Azure Arc ajuda
no ambiente multi-cloud. Ajuda muito o Arc. Que você pode pegar e colocar os servidores de outros players, outras clouds que você tem, e até mesmo no ambiente on-premise, embarca tudo lá no Arc, você vai ter uma visão, você pode colocar as tags, né, de qual data center que está, se está no on-premise, se está em outro, e depois, tendo essa visibilidade, você planeja melhor uma eventual implantação de disaster recovery, que é outro ponto em que o pessoal esquece, vai para a nuvem sem levar em consideração alta disponibilidade, multi-gel, né, multi-regiões, e sem pensar no DR, porque tem gente que confunde pensando que o backup já é o suficiente sozinho, não é. ou que o DR substitui o backup. Não, ambos complementam. Né? Na área de dev também uma coisa que ajuda bastante é você ter o DevSecOps. Você, como desenvolvedor ali, em cada processo do DevOps, você passar por uma parte de segurança, identificar ali as vulnerabilidades que tem, né, na parte, porque muitas vezes você está desenvolvendo uma aplicação e você acaba tendo que ter algumas integrações, você precisa ter ali algumas portas abertas. Como é que você está fazendo isso? Então, o DevSecOps na área de desenvolvedor ajuda bastante nisso. E também, como você falou, né, ter os parceiros, né? Ter os parceiros ali junto com a gente. E aí vai, né? Tem uma gama também de certificações, né? Tem uma gama na parte de segurança, cybersecurity, DevOps. Eu já estou na área de arquitetura, então em arquitetura já tem outras certificações. É importante você ali visualizar para onde você quer ir. Aí você vai e estuda. E tem ali, né, vários tutoriais para você estudar e pensar como você, na sua posição de desenvolvedor, na sua posição de cybersecurity, de infraestrutura, você vai pensar naquelas sugestões que tem ali no tutorial, fazer aqueles exercícios e aí você se prepara para a certificação e ainda aprende. Né? Então, é muito bacana por isso. Talvez a gente pudesse também falar um pouquinho sobre uma tendência que é a questão da sustentabilidade. Né? A gente tem visto muitos fabricantes preocupados com a questão da sustentabilidade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Sim. Uma coisa que, inclusive, está virando até... Não é nenhuma obrigatoriedade, mas talvez o mercado, né, tem feito um apelo muito grande por tratar essas questões de sustentabilidade como um todo, né? A questão do ESG está muito forte. E falando da gente, né, em tecnologia, às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, né? Tipo, é uma coisa completamente meio ambiente lá fora, eu trabalho aqui dentro, com computador, no ar-condicionado. O que eu posso fazer? O que eu tenho relação? Ou então, como eu posso contribuir para isso? Né? Sendo que a gente tem, sim, um movimento dentro da tecnologia muito forte e muito relacionado a isso. Quando a gente fala de green software, por exemplo, a gente está falando de como construir um software que tenha uma pegada de carbono menos agressiva para o meio ambiente. Para a gente que trabalha com nuvem, por exemplo, hoje os provedores, e acho que a Microsoft tem dado um banho, digamos assim, ela é muito focada nisso. Né? De destaque nisso, dentro dessa questão de ajudar a gente, enquanto cliente, a conseguir mensurar a nossa pegada de carbono na nuvem, a identificar recursos que eu consigo otimizar para diminuir isso, né? Então, para quem ainda não conhece, a Microsoft tem um Power BI, inclusive, que você consegue integrar com o seu tenant e você consegue ver a sua pegada de carbono desde quando você começou a usar a sua conta até os dias atuais. Você consegue ver as emissões, geralmente o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3. Nuvem, geralmente, é mais escopo 3. Mas você consegue detalhar isso muito bem com esse dashboard do Power BI. E também tem um que agora está dentro da console do Azure, que ajuda a entender também como você pode otimizar os seus recursos dentro da nuvem, que já estão lá. Então, se você fizer um downsize dessa máquina, desse tipo para esse tipo, você vai economizar tanto X, em pegada de carbono. Então, eu já passei isso por situação, muito legal. É muito bom isso, porque eu já passei por situação até mesmo a seguinte, às vezes uma coisa simples, estamos utilizando essa máquina, essa VM para fazer esse tipo de solução, e aí você não precisa utilizar a sua máquina, você só usa a sua máquina por um período curto, então você pode particionar essa máquina. Você pode pegar uma outra máquina que também está fazendo isso. Então, dentro ali das clouds, elas possibilitam a gente fazer esse tipo de particionalização, assim, sabe, do servidor. Então, vale muito a pena a gente utilizar essa parte. Agora, a gente vai
no MVP Conf, né? Vocês vão estar lá compartilhando tudo isso, as pessoas vão poder, né, estar mais próximas de vocês, mas eu queria saber se vocês podem dar alguns spoilers aqui em 2025 do que vem por aí no Azure. Ai. E aí? Pense e lembre do NDA, porque eu sei que tem coisa que vocês não podem falar. A gente não pode, tem coisas que é bem intensas, a gente não pode. E aí, John, o que você acha que a gente pode falar? Bom, existe um site onde as pessoas podem acessar os recursos e atualizações que estão em preview público. Ou o que está em preview privado, a gente não pode abordar ainda. Mas aí eu posso até pegar um exemplo de caso. Olha, mas uma coisa que sempre falam, né? Inteligência artificial. Novos modelos de IA, né? Novo modelo de IA. Eu tô vendo que também está aparecendo bastante, não sei se você sente, uma parte mais de realidade aumentada. Sim. Sabe, na parte, porque tem muita parte assim, da indústria precisar visualizar algumas plantas. O Azure local, a novidade que foi noticiada agora, né, no Ignite, de 2024, isso. E assim, o outro ponto que eu gosto muito de acompanhar, não sei vocês, mas tem produtos que vocês trabalham mais no seu dia a dia. Eu, hoje em dia, trabalho muito com o Copilot do Microsoft 365, que eu fui engolido por ele, eu não queria saber de IA. A IA me pegou do jeito, não, você vai vir aqui sim. Você não gostava de assistir filme de robô quando era criança? Então vem. E eu olho muito as documentações de novidades dos produtos. Então, além no próprio recurso lá de lançamentos, né, a saída do próprio Azure tem uma página dedicada para isso, vou até pegar aqui. A gente pode deixar nos comentários. Também. Roadmap. Depois a gente põe a gente compartilha legenda do vídeo. Aí. Então, ó, escreva nos comentários. Johnson, qual é o site? Aqui, ó, roadmap. Não, só conta nos sabe outra coisa que também tá bastante? A parte de servidores Quantum. Boa. Servidor... isso tá sendo minha paixão. Estou estudando bastante para isso. Está sendo minha paixão, servidores Quantum, porque eles vão fazer vários tipos de cálculos, assim, grandes, e as empresas, assim, eu já vi a IBM, eu já vi a Microsoft. A Microsoft já fiz todo o treinamento, só estou esperando ali para tirar a certificação. Então, servidores Quantum também é sensacional. Maravilha. Eu queria pedir para vocês começar pela Bia. Intimidade, ó, Beatriz. Pode chamar de Bia. Olhar para aquela câmera, Beatriz, e conversar com o nosso pessoal, o pessoal que está nos assistindo, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas. Bom, gente, acho que eu vou deixar uma mensagem principalmente para quem está começando no contexto de nuvem. A gente sabe que é um mercado que está crescendo bastante e que tem bastante oportunidade, e isso é super legal. Então, eu indico que realmente se encorajem e estudem sobre isso, invistam tempo nesse tipo de atividade, nesse tipo de assunto, porque acho que todos esses adventos que a gente está vendo agora, por exemplo, do crescimento da IA, ele tem muita relação com a computação em nuvem e todos os outros que certamente vão vir por aí. A nuvem está por trás. Então, para quem está começando, recomendo muito que estude sobre tanto computação em nuvem, o conceito em geral, quanto escolher algum provedor. Como a gente já falou aqui, tem vários no mercado, você pode escolher e pode ter o seu provedor do coração, mas também abra a mente para provedores múltiplos, né, que você pode utilizar. Como a gente falou aqui, o conceito de multi-cloud está muito forte também. Então, recomendo que para quem está começando, principalmente mulheres, eu converso com muitas mulheres que estão em transição de carreira e muitas delas querem, às vezes, focar em desenvolvimento, como se fosse só desenvolvimento que existisse, e não é. Tem um lado super legal aqui, voltado para nuvem, arquitetura de soluções, infraestrutura mesmo, e eu acho que é uma carreira bem legal para seguir. Então, esse fica aí o meu recado, principalmente para quem está começando. Bacana. Para você que estava curiosa, só para a gente encerrar aquele tópico, não, nesse momento, já foi, Johnson. Em desenvolvimento 123 atualizações, né? As já updates. Já está em 123. Em preview 2602. Nossa. E aí, olha que legal, para a gente estar falando de ambiente híbrido, agora as linhas base de segurança estão disponíveis com remediação automática para cargas de trabalho híbridas no Linux no Azure. Legal. Muito bom. Van, naquela câmera ali. Deve, vem cá. Vem cá. Eu tô aqui estendendo a minha mão para você. Não tenha medo da nuvem. A nuvem te ama, ela te abraça, ela é fofinha. Vamos junto. Se precisar de ajuda, conte comigo. Olha, eu vim da área de infra, fui para dev, hoje eu sou arquiteta. Então, o mundo não tem barreiras. Vamos junto.
Se você quiser escolher qualquer uma, eu escolho a do minha do coração, que é a Isuri. Mas se você quiser outra, também te ajudo. Segue lá, Vanessa Brava. No Instagram você vai me achar. Um abraço. E de Brava não tem nada. De Brava não, só um nomezinho. Só abreviação de sobrenome, vai ficar Johnson, olha ali para aquela câmera. Bom, para você que está iniciando a carreira agora, principalmente o público feminino, vou te dar uma dica. Os homens são desorganizados. Vocês não sabiam disso, né? Mentira. O público feminino, para aprendizado em nuvem, vocês têm muita facilidade. A Bia está aqui de prova. Ela atua ali em alguns projetos com Tech Woman, né? O Womackers Code. E, assim, governança, então, de TI, a gente até prefere ter mulher atuando conosco. Porque, com certeza, dá muito bom, dá um match legal ali. E a gente consegue atuar de maneira muito ampla e efetiva. Bacana. Van, como é o seu momento pausa na programação? O que você faz quando você quer relaxar? Pausa na programação. Eu sou uma pessoa nerd. Então, sempre momentos é cinema, né? Aí eu tenho 2 filhas. Então, fico ali brincando. Eu tenho uma de 19 e outra de 4. Então, a pessoa teve muito tempo na vida. Então, eu brinco bastante com a minha filha. E hoje eu estou, sabe, fazendo o quê? Cuidando de orquídea. A pessoa... Estou quase aposentada. Hoje, meu hobby hoje é cuidar do meu orquidário, ali presenciar a delicadeza das flores. Mãe de planta também, Mãe de né? planta, mãe de dog. Isso. Bacana. Beatriz? Nossa, eu tenho vários hobbies. Inclusive, durante a pandemia, bateu aquela crise existencial, né? Porque eu tava presa dentro de casa, só trabalhando. E eu tava tipo, cara, o que eu faço além da tecnologia, né? Quem eu sou além da tecnologia? Eu preciso fazer outras coisas. Então, eu comecei já tem uns 2 anos e meio a praticar mais esporte. Então, hoje eu corro, hoje eu faço spinning, hoje eu faço qualquer tipo de aula experimental em academia também, vou em várias aleatoriamente. Às vezes abro aqui o aplicativo de academia e falo, sei lá, vou fazer um hot yoga, por exemplo, uma aula de yoga a 40 graus, por exemplo, numa sala climatizada. Então, esse tipo de coisa, né, me manter... me movendo, acho que tem feito muita diferença para mim como profissional e também em questões de saúde, né? A gente que trabalha com tecnologia, trabalha o dia inteiro, às vezes sentado. Então, é uma coisa que hoje eu tenho priorizado muito, essa questão do esporte, fazer qualquer coisa que vá me fazer movimentar. Eu não sou boa em nenhum esporte, tá, gente? Sou péssima em todos, mas pratico qualquer coisa que você chamar para fazer, eu tô lá fazendo. Então, para quem ainda não faz nada, recomendo, saia do sedentarismo e bora correr, bora pedalar, vamos fazer qualquer coisa para manter a cabeça bem. Acho que ajuda bastante. Que bacana. Johnson, o que você faz no seu momento pausa na programação? Você Vamos que ver. já é sócio aqui do Pausa na Programação, hoje você pode pedir música. Gosto muito de leitura, ler livros, sempre foi minha paixão. Revistas, acreditem, eu ainda sou aquele Eu também viciado leio. que E eu passa, também não pode só passar em frente uma banca de jornal que vê ali uma revista, independente do tema. Você ainda consegue Seja ver banca de jornal? empreendedorismo. Nunca mais vi banca de jornal. Uhum. Seja empreendedorismo ou tecnologia ou carros, eu não queria nem aprender a dirigir. Quando eu tinha habilitação em 2015, foi na força do ódio, porque a empresa que eu trabalhava me obrigou. E só fui começar a dirigir de fato em 2022. Hoje eu sou aquele que pega, às vezes, tá de cabeça quente, terminou a experiência de trabalho, toma um banho, pega um carro e vou dar uma volta. Falo pra minha esposa, vamos dar um rolê aleatório. E aí faz pensar um pouco se ali tá na estrada e tal. Inclusive, para parar de mexer no celular, fazer status ali, eu falei pra Rô que eu quero aquele óculos que filma. Então, quem quiser me dar de presente, qualquer época do ano, tô aceitando. Bacana. Muito legal. Eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui com a gente hoje. Van, muito obrigada. A Van não mora em São Paulo, ela está aqui com a gente aqui Exclusivo gravando. para vocês. Maravilhosa. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Meu amigo, minha amiga, quero te agradecer pela audiência de hoje. Quero te convidar novamente para seguir o Pausa na Programação e também o MVP Conf. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter mais informações para passar para vocês. Acompanhe lá em todas as redes sociais. Muito obrigada por hoje. Até a próxima semana. Obrigada aos nossos patrocinadores. Tchau, tchau.